Fala galera, um abraço a todos, bom dia. Imagino que o torcedor do Bahia deve estar feliz num momento como esse, né? O Bahia venceu sua primeira partida ontem na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro e vamos falar um pouco sobre esse jogo, tá bom? Para a Deshelp Materiais de Construção na Garibaldi, o maior revendedor a manco do Nordeste, a entrega mais pontual da Bahia, Deshelp na Garibaldi. Olha minha gente, ontem não começou bem, né? O torcedor começou a ficar estranhando, será que novamente o Bahia vai entregar o ouro ao bandido? Novamente o Bahia vai ser esse time passivo, esse time que não consegue sair da sua defesa? E por duas vezes quase que o Bahia entrega. Na segunda entregou, né? Uma primeira não entregou, mas na segunda entregou. Na segunda o adversário foi competente e aí o Arias tomou a bola do Arias do Bahia, né? O Arias do Fluminense tomou a bola do vacilo do Arias do Bahia, cruzou para o Cano fez o gol ali no meio dos zagueiros. O Bahia teve uma certa dificuldade de sair com a bola dali e o time do Fluminense botou 1-0 e aí acabou o futebol, né? Acabou o futebol porque choveu muito e não tem gramado que aguente aquela chuva que caiu no estádio da Fonte Nova ontem. Alagou tudo, 16, 17 minutos, teve que parar o jogo por 1 hora. E como foi boa essa parada, hein? Como foi boa. O Bahia voltou um outro time. Gente, é aquela coisa, né? O que eu acho, e a gente tem comentado sempre, conversado com vocês sempre, quando não dá para sair na bola tocando, no jogo, né? Na saída de três, com qualidade, dá o chutão. Sabe por quê? Ontem, por exemplo, o que o Fluminense fez? Marcou totalmente na área do Bahia, para não deixar os zagueiros do Bahia saírem jogando. Então, o que é que se faz? Dá um chute, tira a zaga de trás, dá um chute. Porque você já quebra a primeira linha do adversário e se você consegue nesse chute dominar a bola, fica muito mais fácil você agredir o adversário. Não é que você vai fazer isso toda hora, mas é só por enquanto o adversário está ali pressionando na área. E ontem o Marcos Felipe viu que tinha que fazer isso, a situação era essa. E a partir daí, o Bahia, quando fez isso, quebrou a primeira linha do Fluminense e aí foi um Bahia aguerrido, um Bahia que a gente sempre cobra, porque até já vimos o Bahia jogar dessa maneira, com muita garra, com muita vontade, muita técnica, colocando a técnica em prática. E vocês percebam que quando o time tá bem no campo, todos jogam bem. Olha a partida que o Cauli fez ontem, brilhante partida. Cauli lembrou ontem aquele meia clássico, né? O cara que vem para trás, que enfia as bolas no ponto futuro para os seus colegas, né? Entre os zagueiros. Então o Cauli fez uma partida extraordinária. Everton Ribeiro jogou muita bola do meio para frente, do meio para trás, marcando. O Caio Alexandre, gente, veja a diferença quando você tem o Caio Alexandre jogando na cabeça de área. O cara cria jogada, ele arma as jogadas do time, ele sabe se o melhor é o lado direito, se é o lado esquerdo. Um problema ainda que acontece no Bahia muito grave é atrasar a bola para os zagueiros, sabe? Porque dos zagueiros a bola vai para o goleiro. Então a pressão é muito grande em cima do Marcos Felipe. O Rogério Ceni tem que começar a corrigir isso, tá? E ontem, diferente até das invenções de outros jogos, e eu não canso de falar, e vocês me conhecem que eu bato nisso quase todos os dias, né? Dessa bola, desse futebol sem os laterais. Veja, o Juba jogou ontem lateral, gente, sistema com 4 homens ali atrás. 2 laterais, 2 zagueiros, acabou, não precisa colocar mais Rezende para ser mais um zagueiro, ou Rezende de volante, porque aí o adversário, o segundo tempo, o Fluminense praticamente não teve chance de gol. Teve um domínio de bola aqui, tocou a bola para o lado, para lá, só que a marcação ali, quando se fecha o ferrolho, aquilo que a gente imagina, que a gente acha do futebol. O problema não é que Caio Alexandre não sabe marcar, o problema é o sistema tático, é o modelo do jogo, sabe? Você tendo um modelo de jogo que faça o que o Bahia fez ontem, sobretudo no segundo tempo, o Fluminense não vai jogar. Nem Fluminense, nem time nenhum. Ou vai ter dificuldades de jogar. Porque você fecha o ferrolho ali, todo mundo marcando, mas marcando, como o Bahia fez no jogo de ontem contra o Fluminense. Não é cercando. O jogador tem que ir para tomar bola do adversário, tem que atacar o adversário. Ainda havia algumas brechas ontem, sobretudo do lado de áreas, lateral direito. Ele espera o jogador dominar a bola e partir para cima, ele vai dando para trás. Aí entra na área, me desculpem, entra na área, mas esse cara dá um pênalti.
ataca o adversário, está com cobertura do lado. Então tem ainda alguns erros que o técnico tem que tirar, tem que conter. Mas Rogério ontem está de parabéns, né? A escalação é essa aí do Bahia. A única dúvida é no ataque, e nós falamos aqui praticamente todos os dias, porque a gente está vendo. Eu digo assim, o entendedor de futebol, a pessoa que é profissional do futebol, seja ela lá dentro do futebol, né, no dia a dia do seu treinamento, seja ela cronista esportivo, tem que estudar o futebol, tem que enxergar, tem que ver. E o que a gente viu do Bahia desde o início da temporada é que o melhor time é esse aí. Agora, na frente, o Ademir, o Biel, um atacante ali, principalmente para o futebol que o Bahia joga, um atacante de beirada, como o Biel, como o Ademir, ou o próprio Ratão, sendo que a função dele seja um jogador mais aberto. Um Juba, quando tiver um lateral avançado também ali, pode ser esse jogador que sabe jogar lá na frente. Não pode você estar entrando com mais um volante, atrasando o time, tirando o Caio Alexandre da sua função confortável, que é jogar de frente, não é? Então o Bahia ontem reviveu seus bons momentos. O Bahia, se não fez sua melhor partida da temporada, empatou com aquela partida do Sport de Recife, onde o Bahia criou muito naquele jogo. O goleiro do Sport de Recife foi o melhor jogador em campo, fez 10, 11 grandes defesas dentro da partida. E o Bahia ontem evoluiu não só com a bola, sabe, minha gente? Porque o futebol você não joga só com a bola, você joga sem a bola, né? Então ontem o Bahia, quando perdia a bola, os jogadores vinham atrás da linha da bola, marcavam e partiam e atacavam o adversário, né? Ia para o confronto, para a marcação, e não deixou praticamente o Fluminense jogar. Um detalhe, né? O Bahia começa atrás e vira o jogo, ao contrário do que vinha acontecendo, que o Bahia estava saindo na frente, vídeo a estreia do Brasileiro, o Bahia saiu na frente do Internacional de Porto Alegre e tomou a virada. Ontem foi bom acontecer isso, porque tomou o gol do Fluminense e partiu para cima e virou o jogo com o apoio do torcedor nas arquibancadas, né? Porque o torcedor entende e sabe que o Bahia é um bom time. E se vocês já viram, né, ou ouviram os comentários de ontem para hoje, depois do jogo, aliás, foi nem ontem, né? Foi hoje que o jogo terminou de madrugada. Os elogios ao meio de campo do Bahia, o que esse Jean tá jogando. Jean tá jogando muita bola. Jean tá jogando muita bola no meio de campo. Talvez seja o melhor jogador do Bahia nessa temporada, porque ele mantém uma regularidade, participando sempre das jogadas de ataque, ali pelo lado esquerdo, voltando para marcar, sai da esquerda, centraliza, né? Coopera, é um jogador útil. Jean Lucas, do time do Bahia, então um jogador de muita qualidade. O crescimento no futebol do Everton Ribeiro, como é inteligente, né? Aquilo que a gente fala, o companheiro tem que acompanhar a inteligência dele. É como o Ganso lá no Fluminense, os seus companheiros lá já entendem ele. Quando ele mete uma bola no lado futuro, né? Quando ele dá de calcanhar, quando ele dá de paulista. Então, quando o jogador é extraordinário, o companheiro tem que acompanhar, né? O seu colega tem que saber o que é que ele pode fazer e tá esperto, o cara tem que ir elevado para o futebol. Então o Bahia ontem trouxe uma esperança muito grande de dias melhores daqui para frente pelo futebol aplicado. Não é só porque ganhou, é porque jogou bem, fez uma partida muito equilibrada. Não é aquela coisa também de que o Bahia atacou, teve inúmeras oportunidades de gol, porque não foi assim. Não foi assim, o Bahia não teve várias oportunidades de gols, poderia ter matado o jogo, poderia, estava 2-1, o Bahia teve os contra-ataques interrompidos, teve um lance que Everton Ribeiro dá de primeira para Cauli, ele tenta correr com a bola ali do meio de campo, acaba se atrapalhando. Tem um outro lance que Cauli faz o lançamento para o Ademir e o Ademir não tem o controle da bola. O Bahia poderia ter matado o jogo para 3-1, então não foi um jogo onde o Bahia fez várias oportunidades de gol, né, de finalizações, mas teve o controle do jogo a nível de equilíbrio na parte de ataque, na parte do meio de campo, marcação, meio de campo, criação, e o setor defensivo, Gabriel Xavier. É um outro assunto, é o que a gente fala, Gabriel não é aquele jogador maravilhoso que está pronto para ser titular do Bahia, mas é melhor do que Canu, sabe? Os jogos que o Gabriel tem entrado melhor do que Canu, porque a teimosia de não botar o Gabriel Xavier. Cuesta, partidaça do Cuesta ontem. Aquele que ficou abaixo realmente foi o lateral direito Arias, que não teve um comportamento muito bem. Até nas modificações o técnico Rogério Ceni cumpriu, né, a escrita ali, o protocolo que tinha que se fazer num jogo como aquele de ontem, já que
O técnico do Fluminense, o Diniz, terminou botando os 2 volantes como zagueiros, colocou 6 atacantes para tentar empatar o jogo com o Bahia, mas o Bahia suportou bem e conseguiu sua primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro, e tomara que continue assim, mostrando garra, vontade de vencer o jogo, vontade de tomar a bola do adversário. É isso aí, não adianta só técnica, não adianta só tática, tem que ter determinação, tem que ter vontade e foco naquilo que está fazendo, e foi o que nós vimos no time do Bahia ontem, que merece os nossos parabéns, tá bom? Grande abraço a todos, um ótimo dia, que Deus abençoe todo mundo.